Brasil passou por várias mudanças de moedas e só conseguiu sair realmente desse desastre econômico lá em 94, com o lançamento do Plano Real. Mas como é que foi esse período de hiperinflação? Por que chegou nesse contexto? Vendo a história, a gente vê que os casos são parecidos. O governo vinha de déficits, né? O Estado vinha de déficits públicos, excesso de gastos, e entendeu que, como política adequada para o Brasil naquele momento, desvalorizar a moeda era algo interessante, porque deixaria o país competitivo internacionalmente, então seria ótimo para as exportações. Só esqueceram de avisar para o povo brasileiro que a moeda deles não ia valer mais nada. Não sei se vocês recordam, quem é aqui mais lá dos anos 80, 70, 60, pode dizer, viveu esse momento. Um aparelho de televisão custava milhões de cruzeiros. Um pote de margarina custava 43 mil cruzeiros. Então, para vocês terem uma ideia, que se não há realmente uma responsabilidade monetária, não adianta se estabelecer que essa caneta aqui vai ser minha moeda. Se as pessoas não enxergam valor nisso, não tem como você estabelecer só porque você deseja. Então, basicamente, é como isso vinha acontecendo nessa época, realmente fruto de políticas tidas como desastrosas, e aconteceram inclusive episódios tristes aí que a gente vê, tinha os fiscais do Sarney. Então, a medida do governo foi incentivar as pessoas a denunciarem comerciantes que aumentavam os preços. Mas por que aumentavam os preços? Porque faltavam produtos, faltavam coisas nas prateleiras. Então, para as pessoas ficou mais caro para o comerciante comprar aqueles produtos para vender. Teve até a questão lá de estabelecer o preço do boi, tiveram que ir atrás do confiscar, ou seja, é um desastre total esse tipo de política, que realmente a gente só foi ver o Brasil sair disso aí com o lançamento do Plano Real em 1994. O Plano Real, então, foi tido aí como a moeda, né, mais bem sucedida da história brasileira, mas ela não tem sido tão bem sucedida assim. Por quê? Porque a moeda real, desde o seu lançamento, ela já perdeu mais de 85% do seu poder de compra. O que você comprava em 1994 com R$1, aliás, agora é difícil você comprar alguma coisa com R$1, mas com R$100 você precisa hoje em dia desembolsar mais de R$600. Então, com a perda do poder de compra do real, a gente está vendo aí uma retomada da inflação no Brasil, e é algo para a gente ficar de olho. Um dos fatores principais aí, o que é dinheiro? O dinheiro é o sistema de informação e de medida de uma economia. Se uma economia está saudável, pujante, o seu dinheiro realmente ele vai ser considerado uma moeda mais forte. Se essa economia ela está sendo movida por anabolizantes, por exemplo, como a injeção de dinheiro governamental, então, no caso, a gente não está falando de um dinheiro realmente que tenha reconhecimento de valor perante outros lugares, outras regiões, outras culturas. É um pouco do que nos remete lá no início das civilizações, no início do comércio. Assim como determinados bens eram tidos como por um período valiosos, e depois passaram a se depreciar, a gente vê isso ocorrendo também nos dias de hoje com a moeda governamental.